Coachcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Coachcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Mesa, televisão, fone, microfone, iluminação. Olha que mega produção, que bacana, que orgulho chegar aqui com vocês para essa quarta temporada numa estrutura de primeira linha como essa. Mas nem sempre foi assim. Antes mesmo de nascer, eu estava aqui, só no fone de ouvido, só acompanhando, consumindo conteúdo digital. Eu que sou um consumidor de podcast desde 2008. Deixo aqui oficial, um abraço para o Lule Hatfarer, meu primeiro podcaster que eu passei a acompanhar, professor da ECA lá de São Paulo, um dos meus dois alienígenas favoritos, como eu carinhosamente costumo dizer, que ele e Marta Gabriel são dois grandes mentores, e que foi o primeiro podcast que eu consumi na vida, o Jumpcast, e até essa abertura, essa gravação, essa vinheta que você ouviu agora na abertura, vem inspirada um pouquinho da trilha e da chamada ali do Jumpcast. Mas em 2020 eu deixo de lado o uso exclusivo dos fones de ouvidos e abraço carinhosamente o microfone para me tornar um produtor de conteúdo digital, ser um podcaster, que ainda estou me acostumando com esse título, mas é uma paixão muito grande pelo formato. Eu costumo dizer que é uma questão de tempo. Se você é um heavy user do podcast, mais cedo ou mais tarde você vai cair na frente do microfone, e nos tempos atuais dificilmente não cair também na frente dessas câmeras aqui, dessa mega produção, dessa iluminação de primeira, televisão, mesa, bancada e convidados, porque eu costumo dizer que antes da forma vem o conteúdo. Uma boa forma, uma boa apresentação como essa chama atenção, traz curiosos, mas se não tiver conteúdo, não o segura, não o mantém. Então, por isso, seguindo a risca dessas dicas, eu comecei aí produzindo conteúdo, gravando por plataformas digitais no meio da pandemia, sem a gravação do vídeo, apenas no formato de áudio puro, ainda muito raiz, muito a distribuição do arquivo de áudio via RSS. Mas como profissional de marketing eu tenho que me adaptar às demandas e aos comportamentos do meu público-alvo. Então você, que é meu ouvinte, meu aluno, meu cliente, meu par, que quer saber mais sobre o mundo do marketing e da gestão, naturalmente veio para o mundo do vídeo. O podcast se tornou isso. Certo ou errado, goste ou não, não importa. É o que as pessoas se acostumaram a consumir. Dessa forma, a gente vem para a mesa e é óbvio que um podcast de entrevista não funciona sozinho. Então eu queria trazer para vocês alguém que já esteve comigo, já esteve com você lá na primeira temporada, no formato puro de áudio, José Nascimento, falando sobre comunicação digital. Seja bem-vindo mais uma vez, agora sim, Nascimento, na mesa do Coachcast. Alexandre Conte, meu amigo, professor, palestrante, mentor, enfim, esse cara multimídia, multiplataforma, meu querido, é uma honra estar aqui com você e gostaria de te parabenizar, Lá se vão 4 anos do Coachcast, uma centena de episódios no ar, fazendo a diferença na vida das pessoas, levando conhecimento, levando informação. Muito bom, muito bom. Não chegamos na primeira centena ainda, mas estamos caminhando para ela. Mas, de fato, 4 anos, que para mim foi muito difícil. Foi muito mais uma questão de um movimento de paixão, de hobby, de dedicação, de entrega, do que chegar nesse volume da primeira centena. Mas que agora, em 2024, ganha um outro ritmo, ganha um novo propósito. Com esse espaço todo bonito, todo lindo. Dá aliás, até mais vontade, parabéns, pelo espaço aqui do Obra-Prima Podcast, onde você está ancorando essa sua série de episódios todo especial. E para mim foi uma honra ser aí um dos pioneiros, gravando lá através do streaming, você lá na sua casa, eu na minha casa, para o Spotify, só em áudio ainda, Só e eu em te áudio. fiz uma grande provocação, Eu falei, cara, estende isso para o vídeo, E por que não? E você foi lá, aceitou a provocação, e eis que temos aí o Coachcast em todos os canais, em todas as mídias e em todas as plataformas. E agora, inclusive, no YouTube, e o próprio Spotify também se dá
né, o braço a torcer e passa a incorporar o formato de vídeo, porque é o que as pessoas estão consumindo, Nascimento. Você que vem de televisão, como é que é esse elemento audiovisual na comunicação? A gente sabe que o rádio tem um fascínio, tem um poder muito grande. Eu sou apaixonado por rádio e digo que o rádio não morreu e não vai morrer. Ele está em fase de reinvenção, né? Assim foi com o podcast. E o que a gente tem visto ultimamente? Eu encerrei recentemente um projeto de consultoria num grupo de rádios, aonde eu incentivei e fiz com que a rádio, a velha e boa comunicação, né, com excelência, com qualidade, com ética, com entrega, com respeito ao ouvinte, fosse parar em outros canais e em outras mídias. E está provado hoje em dia que nós gostamos de consumir conteúdo em vídeo. A televisão está numa profunda reinvenção. Agora, o formato vídeo, ele é um formato eficaz, porque ele entrega pra gente tudo de melhor que a comunicação tem. Ele entrega vídeo, ele entrega áudio, ele entrega texto, ele entrega a beleza das imagens. Imagine você que está nos acompanhando, que só ouvia esse podcast, né, o ConteCast, pelo Spotify em áudio. Agora você pode estar nos assistindo, nos vendo. Assim vale para o YouTube. Hoje, o YouTube, né, como rede social, ele, depois do Google, é a maior plataforma, é o maior aplicativo de busca. Por quê? No YouTube você tem desde como monta um ventilador, de como troca o cabo da sua geladeira, até uma aula, um tutorial, entretenimento. Todo esse conteúdo entregue no formato de vídeo. Então, vídeo sempre foi uma força grande da comunicação e continuará sendo uma tendência nos veículos tradicionais e também nas novas plataformas e novos canais que nós temos hoje, como as famosas redes sociais. Tá aí o sucesso do TikTok, por exemplo. Não gosto muito, mas é inegável a força que o vídeo tem numa plataforma tão diferenciada como essa plataforma da dancinha, meu amigo. E provavelmente, né, você que acompanha YouTube, podcasts, Spotify, você também assiste um pouco de televisão, mais ou menos. A televisão continua em casa, assim como o rádio não morreu com a invenção da televisão. Acho que a grande soma das mídias é o que oferece uma esfera, um universo de comunicação para as marcas, para os profissionais. E isso permite com que a gente possa continuar produzindo conteúdo e formatando, empacotando e direcionando através do meio, que a gente chama de mídia, né, da melhor forma, que melhor converse com cada público. Com cada pessoa, né? Você falou da televisão, né? Eu ouvia a televisão, assistia a televisão na forma tradicional, sentado em frente à novela ou do telejornal no sofá da nossa casa. Hoje ela está na palma da nossa mão, está no streaming. Da mesma forma, o rádio, né? Como é que a gente tinha a experiência com o rádio, né? Aquele veículo que ficava em cima de um espaço privilegiado na nossa casa, junto com a santinha, né? Era quase uma capelinha, depois veio a televisão, né? E que você tinha que estar ali à frente. Hoje a gente consome real time, on demand, né? E aonde a gente estiver, a hora que a gente quiser e no device, no equipamento que a gente estiver ao nosso alcance. E isso é muito democrático, né? Inclusive o próprio rádio, eu ouço muito rádio no formato de podcast. Então, aquele programa, aquele quadro que tem dentro da programação das rádios que eu gosto de ouvir, mas que muitas vezes, por questões de correria, de dia a dia, não estou disponível na frente do rádio, não estou no carro onde eu escuto muito rádio, eu passo a ouvir no formato de podcast no final do dia, no dia seguinte, no momento de lazer, no momento de exercício, lavando louça, por que não? Né? Então, a gente passa a ter a liberdade de escolher o que consumir, quando consumir e o que consumir. Acho que essa é a grande democracia. E tenho muito a agradecer, principalmente aos grandes broadcasts, às grandes emissoras de televisão e de rádio, Nascimento, porque são ainda grandes veículos de comunicação com uma grande audiência. Sim. E que estão se desdobrando para vir para o formato do podcast e nos ajudam a disseminar o que é um podcast para o cidadão comum
que através talvez da sua emissora, de rádio, de televisão, do seu programa, do seu apresentador, vai ver aquela continuação da matéria ou de um assunto específico, buscando como é que eu escuto. Extensão da jornada, né? Como é que eu consumo esse podcast aqui da TVA ou da Rádio B? Né? Então ele vai atrás e ao fazer isso o nosso mercado cresce, o nosso mercado fica maior. Você falou da questão do podcast, eu tenho um artigo lá no LinkedIn a respeito do podcast. Muito bom, por sinal. Muito obrigado, e você Parabéns. participou, né? E que a gente procurou trazer sobre o tema podcast, ainda só podcast em áudio, né? Por mais que eu tenha falado do videocast, um olhar geral sobre formato, sobre tendência, sobre números, sobre força, né? E a gente ouviu as principais rádios e elas têm os seus podcasts, como você disse, como você é ouvinte, e não só isso, né? A maior rede de televisão do Brasil, chamada Rede Globo de Televisão, através do seu grupo, tem uma plataforma específica de podcast. Então, aquele âncora de telejornal, aquele jornalista, aquele tema palpitante, eles estão trazendo para dentro do formato, dentro da plataforma de podcast e de videocast também, meu querido Alexandre Conte. Eu estou te procurando aqui na minha colinha, ConteCast, primeira temporada, episódio 4, com José Nascimento. Olha. Nós falamos lá sobre o impacto do digital na comunicação e nas novas mídias. Você lembra dessa conversa? Olha, lembro sim, eu quero fazer o seguinte, eu sempre digo que o conhecimento, a informação, eles vão se renovando. Por favor, me mande o link que eu quero disponibilizar aí num flashback para o pessoal através do meu LinkedIn. Bom, vou te mandar, em breve chegará para você que está nos acompanhando aqui também. E aqui a gente está fazendo uma viagem no tempo, né? Então eu falei de quando eu apenas ouvia podcast, quando eu criei essa vinheta de abertura lá em 2014, ainda na época de mestrado, com alguns amigos. Nosso amigo Luiz Pinheiro, que você conhece, escreveu um livro Luiz conosco. Pinheiro, exatamente. Nerd, quando junta com nerd, Nascimento, sabe o que faz? Nerdice. A gente passava o dia, literalmente o dia, estudando dentro da Federal, da Universidade Federal aqui do Paraná. À noite, em vez de ir para casa descansar, o que a gente fazia? Um grupo de estudo. O Luiz criou um título muito bacana ali, que era o Café com Teoria, onde cada um de nós trazia um pouco do aprendizado que estava tendo na sua área de pesquisa, na sua linha de pesquisa. O professor Luiz Pinheiro, que virou o homem da inteligência artificial, a gente não consegue mais conversar com ele, não tem agenda, tá voando, tá dando palestra, a gente fica super feliz aí com a jornada dele. E é um foguete que decolou e com grande força, a gente ficou muito feliz com o sucesso do amigo. Verdade. Né? E eu olhava aquele movimento todo, parecido com o que a gente fez no The Masters, né, nosso grupo de network aqui, falando, puxa, olha quanta gente boa, olha quanto conteúdo. Falei, gente, nós precisamos traduzir isso para o mercado. O gestor não sabe o conhecimento novo, a vanguarda que a gente está olhando nesses papers internacionais aqui. Vamos escrever um livro, vamos fazer alguma coisa para a gente traduzir isso para o mercado. Hoje, né, a gente tem a publicação do Entre Drones e Dinossauros. O livro não saiu, ou saiu? Não saiu o livro, veio sair com a gente, né, o Entre Drones e Dinossauros, mas ali nasceu o estopim do ConteCast. Eu gravei, fiz toda essa edição da vinheta em 2014. Obviamente, ritmo de mestrado, depois ritmo de trabalho com outras empresas grandes que eu passei, não consegui dar vida para ele, mas lá em 2020, no meio da pandemia, a gente conseguiu lançar a primeira temporada. De lá para cá foram 4 anos. Foi startup. Foi o primeiro movimento aí. E agora esse scale-up subindo cada vez mais com o formato de vídeo. Você sabe que antes mesmo de todo esse movimento, eu também criei um projeto, se você me permite, né, fazer um merchan aqui. Deixa eu fazer aquela pergunta do network. Nascimento, o que você fez durante o tempo de isolamento social da pandemia? Olha, eu fiz algumas coisas, né? Engordei um pouquinho, mas fiz ginástica, mas também escrevi um livro, né? Mas eu queria falar sobre o Top de Gestão, que é o meu projeto de conteúdo nas redes sociais, que ele está lá no Instagram, está no LinkedIn e, acima de tudo, há muito tempo, ele está dentro do YouTube, não como podcast, mas com um videocast, que depois também acabou virando um podcast, porque ele está lá no Spotify, né? Que é o Top de Gestão, que é um pouco disso, né? Utilizar os canais e as redes para a difusão da informação e do conhecimento, que é o que você tão bem faz aí com o ConteCast, que vai entrar aí numa próxima temporada. Então vamos inovando, vamos aperfeiçoando, vamos experimentando. E eu queria chamar para terminar esse assunto, mas completar essa mesa, nosso amigo Rogério Spinelli, que eu conheci através da sua apresentação. Rogério, vem para cá, por favor.
Dá um oi aqui na câmera central pra turma. Depois aquela câmera fica fechada em vocês dois. Estamos aqui inovando o formato, gente. Prazer, satisfação, né? Poder estar aqui ao lado dessas duas Muito feras, bom, viu? seja bem-vindo. Sensacional. Rogério, que fala, né, é um grande comunicador, ele fala muito sobre comunicação, mas só que melhor do que falar, que muita gente fala, né, ele faz e ele ensina. Vive, né? Fala um pouquinho dos seus projetos, Rogério, sobre comunicação, sobre o DNA da comunicação, sobre storytelling. Quem é o Rogério que o Rogério está fazendo? O Rogério é um cara pacato, um cara alegre que gosta de bater papo também com os amigos. Que bom, sorte é Ainda mais nossa. Estar ao lado de pessoas como vocês aqui, que a gente sempre tem a aprender cada vez mais, ao lado do professor Nascimento, que é uma inspiração para nós também, um mentor, né, e que nos aproximou também para que nós estivéssemos aqui participando desse evento. Sou jornalista, trabalhei mais de 25 anos em rádio e televisão. Comecei fazendo um trabalho específico em 90 e alguma coisa, 93, 94, nessa área de comunicação. Fui para o rádio, depois fui para a televisão durante muitos anos. E há 5 anos, juntamente com a minha esposa, que também é jornalista, Anne Beckhauser. Um abraço para a Anne. Um abraço para a Anne, que está nos acompanhando com toda certeza. A gente tem ajudado e contribuído para que as pessoas aprendam a desenvolver essa habilidade da comunicação. Seja uma comunicação corporativa, seja uma comunicação para gravar podcasts, inclusive, para entender o processo e essa habilidade ela possa se tornar mais influenciadora de alguma forma na vida das pessoas, levando um conteúdo que possa contribuir para que essa pessoa consiga tirar todo o conhecimento que ela tem ao longo da vida e colocar dentro de um produto. Assim como você está fazendo hoje, assim como o professor Nascimento está fazendo hoje, que é trazer toda essa experiência de vida e ajudando as pessoas que estão muitas vezes em casa, acompanhando no serviço ou dirigindo no seu carro, ouvindo um conteúdo diferente para colocar em prática depois. Professor Conte, Excelente. eu posso fazer uma pergunta? Já fez? Pode fazer a segunda. Ah, boa. Porque ouvindo o Rogério aqui, eu queria trazer a primeira questão. A comunicação, assim como a liderança, são bases e pilares importantes para empresas e negócios de sucesso na atualidade. Sempre foi assim ao longo dos tempos. Sim. Agora, tem muita gente criando um mito da dificuldade, do medo da comunicação, colocando as questões ali do comunicar como barreiras intransponíveis. Né? E aí o que eu sinto? Quando a gente fala em gravar um material, as pessoas têm medo. Exato. Existe isso mesmo, Rogério? E como derrubar essas barreiras? É complicado? Tem gente complicando. É aquela situação, né? O medo ele pode ser real ou imaginário, né? A gente trabalha muito com esse processo. O que é real e o que é imaginário? Isso pode estar muito intrínseco na pessoa, na maneira como ela foi criada, nas informações que elas receberam, ou no comparativo, no medo da comparação, no medo de errar frente às pessoas que sabem mais, quem sabe que você. E isso criam barreiras nessas pessoas que vão aumentando essas barreiras cada vez mais, que elas são convidadas a participar de um projeto como esse ou a gravar. Eu me lembro como repórter, por exemplo, quando, Nascimento, você que é jornalista também entrevistou tantas pessoas, a gente sabe que quando você chega numa pessoa para trazer uma informação, ela passa toda aquela informação de uma forma muito natural. Mas aí quando você fala para ela assim, pega o microfone e fala, bem, pessoal, agora eu chamo a câmera, vamos gravar agora. A pessoa simplesmente trava. Né? Existe ali uma questão emocional, intrínseca, da qual faz com que aquela pessoa agora é para valer. Estou sob julgamento. Estou sob julgamento. Que medo. E isso cria uma barreira nela. Mas é possível mudar isso, através inclusive de uma própria comunicação. Como é que você faz isso? No podcast que nós estamos desenvolvendo também juntamente aqui no Obra Prima, o CommuniQuest, ele traz justamente esse conceito de como você pode contribuir com o desenvolvimento dessa pessoa para ela quebrar essas barreiras. É claro, tudo é prática, né? Tudo precisa ter um início. E no início a gente vai errar algumas vezes. Aí uma pergunta que eu faço sempre. Depois do erro acontece o quê? Não acontece mais nada. Você pode começar de novo. Aqui, por exemplo, gravando um podcast, como aconteceu no início. Teve uma falha aqui numa câmera, num microfone. A pessoa vai ter que gravar de novo. Ok, aconteceu o erro, você começa de novo, se prepara melhor e faz melhor. Ou seja, é tudo uma questão de habilidade, desenvolvimento, prática e repetição. Né? Entender o erro como uma oportunidade de aprendizado. Como uma oportunidade de aprendizado. Isso é chovendo molhado, mas assim, é colocar esse aprendizado em prática. Fazer o PDCA. É você checar, é você avaliar por que eu errei, o que aconteceu, o que eu precisaria fazer para melhorar. Fazer melhor agora. Para acertar. Exato. E de novo, gente, a oportunidade de fazer
bem feito, de fazer melhor, de fazer novamente com mais qualidade, com mais entrega, com mais excelência, não é, Nascimento? Com toda certeza, né? Esse é o nosso desafio constante da chamada melhoria contínua, né? Melhorar todo dia, toda hora, construir a partir da busca de informação, do conhecimento, né? Do exercício prático e do fazer. É preciso fazer. Quando a gente fala em comunicação, Rogério, eu sempre digo que as chaves para uma boa comunicação tem toda uma questão de técnica e etc e tal, mas falar daquilo que você sabe e domina, buscar equilíbrio e tranquilidade, falar com empatia, se relacionando, né, com o teu ouvinte, com o teu interlocutor, e para que você alcance esse status, você precisa de uma coisa, como jogador de futebol: treinar e treinar. Exatamente. E treinar de novo. Qual que é o interesse que você tem, né? Entender que você precisa gerar um resultado de alguma forma naquela pessoa. E como é que você pode... E se você quer ter um resultado diferenciado, precisa ter o interesse. Sim. Né? E criar essas novas habilidades. Eu gosto muito do podcast, e é muito bom estar aqui no Contcast também. Você tem o seu podcast também, né? Nós temos o podcast. Então, conta para a nossa audiência aqui, porque eu queria fazer essa provocação. É tão bom, e eu abri aqui falando que é uma questão de tempo de você sair do fone, vir para o microfone. E conta para quem está nos acompanhando, fala da data de lançamento, quando começa, qual é a proposta do... CommuniQuest. Eu falo, mas eu não tenho essa entonação do CommuniQuest. CommuniQuest. Olha só, que sonoro isso. Fala sozinho agora, limpo, vamos lá. CommuniQuest. Bonito. Agora ficou melhor assim? Dá uma reverberizada. Fica bom. Mas a questão da comunicação é justamente sempre trazer um conteúdo dentro dessa área, que ela é muito ampla, na verdade. E a gente sempre vai ter, assim como você aqui, alguns convidados que trazem alguma experiência do processo comunicativo, seja na parte de gestão, seja na parte de relacionamentos interpessoais, e como ela pode evoluir do processo comunicativo dela. Como ela pode contribuir para que aquela pessoa possa melhorar os seus relacionamentos. As pessoas falam assim, como o próprio Nascimento falou agora, tem pessoas que têm dificuldade, né? Têm os seus medos, né? Então, como é que você pode ajudar essa pessoa de alguma forma? No CommuniQuest a gente vai traçando várias etapas. Nós vamos estrear agora o primeiro episódio, estamos estreando o primeiro episódio dia 3 de julho, né? Repete lá. Faz a chamada. Dia 3 de julho estaremos estreando o primeiro episódio sobre comunicação, o CommuniQuest, que está sendo realizado aqui também na Obra Prima, né? Esse local maravilhoso. Tenho certeza, juntamente com a Anne Beckhouse, que é minha esposa, ela é jornalista, e nesse bate-papo a gente está... desmistificando. A gente está desmistificando, e inclusive essa é a parte do primeiro episódio, falando da desmistificação da palavra assertividade na comunicação. Que as pessoas brincam muito com isso. Você tem que ser mais assertivo. Mas como é que eu posso ser mais assertivo se eu não conheço como é que a outra pessoa está interpretando a minha comunicação? Perfeito. Né? Um velho e bom processo de comunicação. Comunicação. Então vai ser bem legal, está bem dinâmico. Que legal. Muito bacana, muito bacana. É praticamente um curso de comunicação gratuito disponível no formato de podcast. De podcast. Se você está nos acompanhando ou ouvindo isso depois do dia 3 de julho de 2024... corre lá, aproveita, já procura aí nessa mesma plataforma onde você está nos acompanhando, o CommuniQuest. Boa. É isso aí. Não, e ouvindo o Rogério falar e comentar, né, me veio essa palavra desmistificar no sentido de que você falando, Rogério, foi muito bom, né? Ele é um grande comunicador, né? Excelente. Eu lembrei o seguinte, que quando eu era criança, jovem, pequeno, acho que uns 7 anos, eu era o que as pessoas chamam de muito encabulado. Então eu era encabulado, e esse encabulado do rural era o quê? Que tinha vergonha de se expressar, tinha vergonha de falar em público. E o observar outras pessoas, ou se desafiar, ou buscar os seus pontos fortes em termos de comunicação, quem tem uma comunicação né, que tem a capacidade ali de perguntar mais, de questionar, ou de fazer uma brincadeira, tudo isso ajuda. E trazendo isso para o campo profissional, que é um campo muito importante onde a gente trafega hoje em dia, que é o campo
campo da liderança e da comunicação é o seguinte: busque conhecimento. Busque conhecimento sólido, né? Busque informação. Exato. Ache o seu jeito, a sua forma de comunicar, né? Como é que você comunica melhor? Gesticulando ou mais fechado, né? Busque pessoas que lhe inspiram como grande comunicador. Tenha referências. Exato. Não é você fazer uma mera cópia, mas buscar referência, né? Perfeito. E, de novo, venha para uma mesa como essa de podcast, treine, se desafie. Te convidaram para uma entrevista, te convidaram para um podcast, te convidaram para fazer a leitura lá na tua missa, no teu culto. Vai lá e faça. Se jogue. Vai tremer, vai tremer. Eu comecei assim, foram muitos desafios que eu enfrentei. E eu comecei justamente quando eu tinha 10 anos, numa escola primária ainda, fazendo a 4ª série primária. E eu fui desafiado, porque eu era o aluno que tinha a melhor dicção, de leitura, das historinhas dentro da sala de aula, e me jogaram, falaram, olha, você vai representar a nossa turma e a nossa escola no aniversário da cidade em praça pública. Que cidade era? Eu estava morando numa cidade pequenininha aqui do Paraná, chamada Rio Negro. Rio Negro. Rio Negro, Rio Negrinho, lá na divisa com Santa Catarina. Mafra. E aí você foi lá ser o embaixador, o porta-voz da escola. Mas eu lembro que eu suava frio, né? Eu tinha muito medo. Mas o que você fez? Eu tive que quebrar, eu tive Treinou. que enfrentar esse medo. Não, e treinar, né? E não dormia algumas noites, né? Eu tinha apenas Você 10 leu anos. pra mãe, e lendo, pro pai, pros para irmãos. todo mundo, pros coleguinhas. Eu virei um papagaio, ficava repetindo aquela mesma historinha que não durava, acho que não tinha 60 segundos. Uma eternidade. Mas parece que não passava Era menos do nunca. que uma nota Longos pelada 60 no jornal. segundos. Muito menos, muito menor. Agora, ler uma nota pelada é mais fácil ou mais difícil? Olha, com certeza a responsabilidade pode ser que é maior. Explica pro Conte e pros ouvintes o que é uma nota pelada. Antes Não o pessoal pense não é besteira. uma nota na TV nu. Tá? Onde o repórter muitas vezes ele não está presente no local e você cobre aquele texto de informações com as imagens, né, de um assunto que muitas vezes a equipe não deu tempo de chegar, e você recebe aquelas imagens, você constrói pega todas as informações como se estivesse e ali. constrói toda ela somente com o texto, sem o repórter estar presente naquele local. E ali você Perfeito. tem as imagens ali, ou sem as imagens Sem mesmo. as né? imagens, Sem né? as imagens mesmo, só com as informações do fato que aconteceu em si. Né? A bem da verdade, né? E se você me Um permite, né? Não a nota pelada é só o texto. É só o texto, né? Então né? é uma notícia de última hora que chegou. Ou é uma sem notícia a que nota você crua, não tem nota imagem. Para ser É, né? utilizada. Nota pelada. Nota né? coberta e nota pelada, Isso. exato. Eu E falei nota coberta e nota pelada, Isso. exatamente. Nota pelada, É então, isso. é sem imagem, né? E não Exato. é uma nota do Isso. apresentador nu, né? Ainda bem. O pessoal vai procurar aí. E nota coberta não é uma nota com o apresentador Cobertor. coberto. É uma nota que você tem ela com as imagens que foram capturadas. Foram capturadas. Que bacana, gente. Que gostoso. Você viu que assim, já saiu um episódio aqui numa Aprendendo e conversa reaprendendo algumas coisas, com essa relembrando. turma aqui. Né? Não, muito bom, muito bom. E, gente, antes de fazer uma pergunta final aqui para o nosso encerramento, quero bater um pouquinho mais em cima da questão do medo, né? E boa parte aqui do podcast são universitários, Nascimento, Rogério, e que muitas vezes eu vejo aquele receio, aquele tremor de lá na frente apresentar. Ok. O medo, ele é literalmente natural, ele vem da biologia. E ele é importante. E ele é importante, Tá? Ele é é importante, verdade. é o medo que nos mantém vivo diante de um Como espécie predador, humana. diante de alguma coisa que nos ameaça. Então, ter medo não é vergonha, é importante, é sobrevivência. Agora, diante do medo, você tem 3 respostas biológicas, instintivas. Ou você recua, ou você trava, congela, Paralisa. ou você vai adiante. Vai adiante. Então eu gosto muito daquela analogia dos vikings, né, de queimar o barco diante de um território desconhecido, de um inimigo. Estamos aqui para conquistar e nós não podemos voltar para casa. Não tem volta. Então sim, dá medo sim, mas como eu melhor me preparo, como eu treino, como eu crio habilidades e conhecimentos para que eu possa ser mais assertivo, corre lá no CommuniQuest número 1, para poder gerar resultado. Ou seja, com o tempo, com a repetição, com o preparo, eu começo a perceber que esse meu medo ele vai reduzindo. Vai reduzindo. Porque se eu domino o assunto, se eu sei tecnicamente sobre o que eu estou falando, ou o que eu estou fazendo, eu não preciso ter tanto medo assim. Né? E, gente, para acabar com uma última pergunta aqui. Como agora podcasters, assim como vocês, e profissional de marketing, eu ainda entendo que o mercado tem a sua dificuldade para consumir o podcast como um veículo de mídia. As agências, ou muitas vezes a área de marketing das empresas, ainda consome, ou melhor, compra, investe no podcast como um outdoor, como uma mídia programática, como um conteúdo. Nascimento, quantos seguidores você tem?
Rogério, quantas pessoas vão assistir esse vídeo? Gente, não é uma mídia quantitativa. Embora a gente tenha alguns exemplos muito expressivos, Sem podcast, na sua essência, ela é uma mídia de nicho, de especialidade de tema. E vale muito os 30, 40 minutos que a pessoa acompanha consumindo aquele conteúdo, toda aquela história, do que simplesmente o impacto da marca no outdoor, né? Então eu queria provocar para vocês, e aí já numa linha de considerações finais, como o podcast pode ser uma grande ferramenta de comunicação, de posicionamento, de informação para as marcas, além dos profissionais? Construir uma imagem, construir uma reputação é o grande desafio das empresas. Fazer isso leva tempo e custa muito dinheiro. Perder a sua imagem e a sua reputação nos dias atuais é muito simples, às vezes é com um clique na internet. Por que o podcast vem como um canal, um veículo que pode te ajudar? Definitivamente você trouxe uma informação importante. Nós não seremos, salvo uma sorte do destino, as maiores e grandes audiências, mas eles são a fórmula de você se conectar com o teu público-alvo, falar a linguagem que ele quer ouvir e de você trabalhar na construção da marca, da reputação e do posicionamento de pessoas, de executivos, de CEOs, de empresas e também trabalhar com um custo muito mais em conta do que as mídias tradicionais na construção e posicionamento das chamadas marcas empresariais. E através de uma mídia própria, né? Acessibilidade, né? Sociabilidade, democrática. É um produto muito fácil, onde que as pessoas conseguem adquirir conteúdos de muito valor, de alto valor, e ele pode... Para quem está fazendo também, no meu caso, por exemplo, né, eu acredito assim, que facilita trabalhar também todo o conteúdo que eu levo, por exemplo, para uma palestra, que eu levo para um outro vídeo que eu queira gravar para chamar, ou seja, para qualquer outra rede social que eu preciso fazer. Ele facilita na hora das pessoas que estão ouvindo ou estão vendo, por exemplo, se ela tiver a disponibilidade de ver, de assistir, de ela assimilar melhor aquele conteúdo e se conectar mais rapidamente com você durante o processo, para que ela possa acompanhar por exemplo, no meu caso que eu estou falando sobre comunicação, todos os episódios que vão sendo colocados e de que maneira que ela pode, a facilidade que ela tem de colocar aquilo em prática, aquele conteúdo. Então eu falo assim, a acessibilidade é porque ele é acessível às pessoas. Essa é a grande palavra, né? Então, facilita o processo de interação com essas pessoas. Porque tem um dos episódios, por exemplo, que a gente fala, olha, se você tem dúvida sobre esse assunto, né? Clica ali, entre em contato com a gente, que ele pode ser tema de um próximo assunto. Eu posso te ajudar e ajudar outras pessoas que têm essa mesma dificuldade que você. Então, eu acho que é um produto que consegue ter uma conexão muito mais prática com o público, de uma forma geral. E eu vou deixar aqui um pouquinho mais mastigado ainda, né? Seja produzindo seu próprio podcast como mídia própria, como a gente falou aqui, ou pegando carona com produções já existentes. Muitas vezes a empresa fala, poxa, mas eu não tenho know-how, eu não tenho quem faça, eu não tenho condição de operacionalizar isso, de colocar isso para funcionar. Muitas vezes é interessante você patrocinar uma temporada num podcast que converse com o público que te interessa e você traz o tema do seu negócio para dentro dos episódios. Não para falar do produto, não para fazer comercial, mas você traz um cliente para dar uma voz ativa, para ele fazer aquele depoimento de um cliente promotor, que o cliente promotor você precisa dar voz ativa para ele, né? Então, poxa, já que ele fala bem, então deixa eu dar um megafone para ele falar bem para mais gente. Você faz uma catequização do mercado, como eu consumo esse produto, como eu compro esse serviço. Muitas vezes é necessário explicar e não no ponto de venda não é o melhor lugar para fazer isso. Às vezes não tem tempo hábil e o cliente está comprando que ele não sabe exatamente o que é, para que serve e tem uma frustração porque ele não teve uma expectativa adequada com a aplicação do produto ou do serviço. Então, num podcast você pode amadurecer o entendimento do público para aí sim se tornar um potencial cliente, consumidor do que você vende. Até porque dentro de um programa de televisão, né, Nascimento, a gente sabe, você chama um entrevistado muitas vezes, que às vezes até um parceiro do grupo da televisão,
E você tem um tempo muito limitado reduzido. para poder falar sobre o tema. Dentro Muito de uma reduzido. matéria é 30 segundos. É 30 segundos. Poxa, eu queria ter falado sobre aquilo. Quantas frustrações eu ouvi de pessoas que eu Nossa, eu tive só que falei entrevistar. Poxa, mas eu queria ter colocado mais aquilo. E não dá tempo. E no Eu falei podcast, tanto cara. e cortar, deixaram só esse pedacinho. deixaram só esse pedacinho. Não é difícil. Não cabe, seja no anúncio, seja numa entrevista. E quando você cria uma mídia própria ou você faz uma parceria para ter episódios próprios dentro de uma produção de um podcaster, você ganha tempo para poder explicar profundidade. E por isso o podcast ele é muito mais qualidade do que quantidade. Queridos amigos, É um prazer, uma honra estar aqui. episódios diferentes do podcast aqui, uma mensagem final para quem nos acompanha, poder acompanhá-los, como encontram, o que vocês deixam aí de Bem, caminhos. primeiramente quero agradecer pelo espaço aqui no Contecast. Sempre bem-vindo. Alexandre, parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que o teu público está te acompanhando, sabe da relevância das informações que você tem trazido. O nosso podcast é o ComuniQuest, né? Você vai poder encontrar ali nas nossas redes sociais, Rogério Spinelli, .mentor também no Instagram, o Facebook, outras redes que você quiser acompanhar. Pode entrar em contato conosco também para trabalhar um pouco mais esse tema e assistir quantas vezes você quiser. Esse Muito bom. conteúdo com certeza vai contribuir com o seu desenvolvimento profissional e também pessoal, né? Excelente. Nascimento. Ok, professor. Olha só, você pode me encontrar nas redes sociais no Instagram, @Nascimento Top de Gestão, no LinkedIn como José Nascimento, no YouTube como Top de Gestão. O meu trabalho de professor, consultor, mentor, palestrante, você pode encontrar e pode me chamar no 419-9270-1011. Vamos falar de liderança, de comunicação, de gestão, enfim, dos temas que são tão importantes para nós. No 419-9270-1011. Professor, muito obrigado. Rogério, É um prazer. até uma próxima. Até uma próxima. Que bom, que satisfação tê-los novamente aqui no Contecast. Para você que nos acompanhou até o final, eu sou Alexandre Conte. Me segue no @Alexandre Conte pelas redes sociais, Instagram. Tô até no TikTok, viu? Tá Nascimento? fazendo dancinha? Assim. Não tô fazendo dancinha, mas eu tô Tá publicando mostrando lá. a carequinha? Também não, tô trazendo o Contecast para dentro do TikTok. Que bom, parabéns, viu? Né? Pessoal, mais uma vez obrigado. Venham com a gente, que esse mais do que apenas mais um episódio do Contecast é a abertura de uma nova temporada que vem com muita energia, com muito conteúdo de qualidade, uma seleção de profissionais, e nós queremos muito ter você conosco em cada episódio, em cada interação. Mande sua mensagem, sua pergunta, participe conosco. Esse foi mais um Contecast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Comcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.